Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, com certeza você que já estudou movimento uniformemente variado, vocês já viram essas três equações. São as três equações do movimento uniformemente variado, ou seja, tem aceleração, só que constante. Mas de onde vêm essas três equações? Vamos embora. Como um móvel ele vai ter a aceleração, e a aceleração é a medida, da velocidade, quanto a velocidade está variando, a primeira equação a gente pode pensar o seguinte. Imagine um móvel que saiu de um determinado local com a velocidade inicial, aumentou essa velocidade em um determinado tempo. Você sabe calcular a aceleração desse móvel. Como essa aceleração média é igual à aceleração instantânea, no caso, essa aceleração do movimento uniformemente variado não vai mudar, eu posso dizer que essa aceleração vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Passando o tempo para o outro lado, multiplicando e depois o V0 somando, você vai encontrar essa equação. Com isso, chegamos à primeira equação do movimento uniformemente variado, também chamada de equação horária da velocidade do movimento uniformemente variado. Primeira equação, ok. Vamos como a gente pode chegar na segunda equação agora? Para isso, a gente vai precisar fazer um gráfico dessa equação que a gente acabou de ver. Então, temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Se você perceber e a gente fizer a área desse gráfico, vai dar exatamente o deslocamento que esse móvel vai sofrer. Então, o deslocamento a gente chama de ΔS. E aí, como é que a gente pode chegar nessa equação agora? Vamos lá. Se eu quero calcular a área, você sabe que a área dessa figura vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, já que essa figura é um trapézio. Se a área é igual ao deslocamento, eu posso dizer que vai ser a velocidade, que é a base maior, mais a velocidade inicial, que é a base menor, vezes a altura, que é o tempo, nesse caso, dividido por 2. Então, temos aqui já como a gente pode chegar na segunda equação. Perceba que agora a gente tem três incógnitas nessa equação, três variáveis, mas você conhece a velocidade. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar a primeira equação que a gente descobriu e jogar nessa segunda equação. Vamos embora para ver como fica. Perceba o que eu fiz. Eu substituí a velocidade pela primeira fórmula que a gente encontrou, V0 mais A vezes T. E agora o que a gente precisa fazer é uma manipulação matemática para achar o S final. Você sabe que ΔS é S final menos S inicial, posição final menos posição inicial. Então, vamos para a manipulação matemática. O que eu fiz foi V0 mais V0, 2V0 mais A vezes T. O que a gente precisa agora é multiplicar esses termos. Perceba que fica 2V0 vezes T mais AT ao quadrado, dividido por 2. Eu posso separar essas frações agora para uma nova simplificação. Agora, a primeira fração, a gente pode simplificar o 2 por 2 e você vai encontrar. Como você quer encontrar o S final, o S0 está subtraindo, eu passo para o outro lado, somando. Com isso, encontramos nossa segunda equação, a equação horária do movimento uniformemente variado. E a terceira, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli não vai existir o tempo. É uma associação dessas duas equações que a gente acabou de descobrir, que a gente acabou de calcular. Então, o que é que a gente pode fazer? Eu vou substituir o tempo de uma na outra, e assim a gente chega na equação de Torricelli. Para isso, eu vou usar esse meio termo aqui. Eu vou circular agora de verde. Onde é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar essa equação aqui, só que encontrando o tempo dela. Então, vem cá, que eu vou recortar ela agora. Perceba que eu vou usar aquelas duas mesmas equações que eu fiz agora há pouco para descobrir a equação da posição. E aí, mas o que é que eu vou fazer? Na posição, eu substituí a velocidade. Eu vou agora descobrir o tempo por essa equação. Vamos lá.
Perceba o que eu fiz. Eu isolei o tempo, passei o 2 multiplicando e depois passei o V mais V0 para o outro lado dividindo. Então, agora eu tenho tempo. Basta eu pegar essa equação e jogar na da velocidade para encontrar a equação de Torricelli. Então, vamos lá. Perceba como fica a equação agora. Substituir o tempo. O que a gente precisa fazer? Manipulação matemática novamente. Então, vamos lá. Eu passei o V0 subtraindo e agora eu vou passar o V mais V0 para o outro lado multiplicando. Vê como vai ficar. Multipliquei termo a termo, a gente encontrou V vezes V, que é V ao quadrado, mais V vezes V0, menos V vezes V0. Perceba que dá para a gente cortar esses dois termos. Sobrou quem? Sobrou V ao quadrado menos V0 ao quadrado igual a 2 ΔS. Então, perceba que começou já a se estruturar a equação Torricelli. O V0 ao quadrado passa para o outro lado, você vai encontrar V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, assim, temos as nossas 3 equações do movimento uniformemente variado. Até a próxima!